Eu denunciei isso aqui faz pouco tempo. Eu falei, o governo vai aproveitar a crise para instaurar a mamata, para dar dinheiro público para os amiguinhos. E é isso que o governo está fazendo. Hoje, o BNDES anunciou um pacote de 55 bilhões de reais. É um pacote fake, assim como o pacote de 150 bilhões que o Paulo Guedes anunciou faz um tempinho. Esse pacote também é fake. É um pacote muito menor do que o governo anuncia, é um pacote que só vai beneficiar amigos do governo, não vai beneficiar a mim, nem a você e nem a ninguém, nenhum cidadão que não seja amigo, assim, involucrado com esses bandidos que estão no poder. Vamos falar sobre isso e sobre como o governo Bolsonaro está agindo de maneira desastrosa, vai causar um desastre no Brasil. Mas antes, se você quer ver esse governo cair, se inscreve no canal, curte o vídeo, é um segundinho, é só clicar em curtir. No cantinho aqui da tela tem o botão Plantão Brasil, você clica, tem ali inscrever, é um segundo, é de graça. Se inscreve e vem com a gente para fazer oposição a esse governo. Aqui a gente está todos os dias fazendo oposição. Então venha. Agora vamos falar sobre o pacote do BNDES e sobre o que está fazendo o governo Bolsonaro. O BNDES apresentou um pacote que é mais ou menos assim, 55 bilhões para injetar na economia. São 5 bilhões para micro, pequenas e médias empresas. 5 bilhões apenas. O resto são 20 bilhões do PIS/PASEP que vão para o FGTS. E aí o governo já tinha anunciado que trabalhadores vão poder sacar esse dinheiro, mas será descontado lá na frente. Então não é dinheiro que está injetando, não. É dinheiro que o trabalhador receberia lá na frente e não vai receber mais, vai receber agora. E nem se sabe quando ainda, o governo não anunciou quando o trabalhador vai poder sacar esse dinheiro. E, pelo visto, vai demorar um bom tempo, o Brasil já vai estar um caos quando esse dinheiro for liberado. O resto é dinheiro de financiamento. Então são 5 bilhões para micro, pequenas e médias empresas, para novos financiamentos, 20 bilhões de PIS/PASEP, que vai ser descontado lá na frente do trabalhador, e o resto do dinheiro é refinanciamento de dívidas, é o BNDES dizendo para as empresas que devem, que elas não precisam pagar as parcelas por 6 meses, mas esses juros vão ser cobrados lá na frente, não se preocupe, porque o governo Bolsonaro não fica perdendo um centavo, eles sugam das pessoas até não poder mais. Pois bem, só que o problema está nesses 5 bilhões do BNDES. 5 bilhões que são para micro, pequenas e médias empresas, ok? Esse dinheiro o governo Bolsonaro vai aproveitar para distribuir para os amiguinhos. Eles colocaram um limite de 70 milhões de reais por empresa. Então, se são 5 bilhões, é uma conta básica, menos de 100 empresas vão receber 70 milhões cada. Como muitas empresas vão receber menos, a gente sabe que mais ou menos algumas poucas centenas de empresas vão pegar esses 5 bilhões todo, muitos milhões para cada empresa, e toda essa dinheirama vai para as mãos de amiguinhos do governo Bolsonaro. Quer um exemplo? A Havan está cheia de dívidas com o BNDES. A Havan tá cheia, o velho da Havan ficou rico com o BNDES. E ele deve muito. Então ele não vai pagar por 6 meses, esses juros ele vai pagar lá na frente e ele pode pedir um novo empréstimo, por exemplo, agora de até 70 milhões de reais. Outras empresas amigas do bolsonarismo também vão pedir empréstimos e você pode ter certeza que o presidente do BNDES, que já tinha denúncias de corrupção antes de ser presidente do BNDES e que é aliado do Paulo Guedes, e os dois, o presidente do BNDES, o pai dele e o Paulo Guedes, eles têm negócios há mais de 10 anos e o Paulo Guedes só está metido em negócio sujo, pode ter certeza que eles vão dar esse dinheiro para os amiguinhos. E mesmo assim, mesmo se fosse realmente para os micro e pequenos empresários do Brasil, 5 bilhões de reais não é nada para se injetar na economia. E quer saber onde é que está o golpe nesse dinheiro que vai ser distribuído pelo BNDES? Tem uma cláusula pequenininha que o Paulo Guedes colocou ali que diz: as empresas não precisam justificar para que estão pedindo o dinheiro. Ou seja, alguém que tem micro, pequena ou média empresa que é amigo do governo, eu vou dar exemplo, as empresas de mídia, desses sites, esses blogs de direita, de extrema direita, que já estão sendo financiados com dinheiro público da Secom, eles vão poder se equipar agora com dinheiro público do BNDES, eles não vão precisar divulgar ou não vão precisar dizer para o BNDES para que eles estão pegando dinheiro. Então qualquer empresa pode chegar lá, pegar 70 milhões
se o BNDES aprovar, e a gente sabe que só vai aprovar dos amiguinhos, pega 70 milhões e nem diz para que vai usar esse dinheiro. Ah, é para pagar salários? Pode ser uma pequena empresa, uma empresa média de médio porte, uma microempresa até, de algum amigo de alguém do BNDES que está para falir, pega alguns milhões, manda todo mundo embora, embolsa o dinheiro, porque afinal não precisa justificar para que está precisando do dinheiro. Então a corrupção vai rolar solta com esses 5 bilhões. Mas, mesmo se fosse, repito, mesmo se fosse realmente para ajudar as micro e pequenas empresas, o BNDES não seria o caminho certo. Por quê? Porque o caminho certo é como qualquer outro país do mundo está fazendo. E aí são vários aí, estou falando Japão, Coreia, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, eles estão subsidiando salários para empresas que têm funcionários, eles estão não perdoando, mas dando uma isenção fiscal para os salários e para os impostos que empresas pagam normalmente. Então, quem tem uma micro, pequena ou média empresa nesses outros países não está pagando impostos, não está pagando o salário inteiro, vai pagar só parte do salário, ou se pagar o salário inteiro vai ter uma compensação depois do governo, que está chegando a jato. No caso dos Estados Unidos, o Donald Trump quer começar a pagar já na semana que vem para os cidadãos americanos $1.200 por mês para ficarem em casa, $1.200 por mês para ficar em casa. Então, esses países já estão se organizando nesse quesito. E o Brasil? Não. O Brasil não. O Brasil, se você tem uma lojinha, que é uma microempresa ali com um funcionário, ou você manda seu funcionário embora, ou você diminui 50% do salário do funcionário e a carga horária, e no caso as lojas têm que estar fechadas, então nem isso dá para fazer, e aí o funcionário fica na miséria, a sua lojinha vai quebrar e o governo não está nem aí, vai tentar pedir um empréstimo para o BNDES para ver se o BNDES aceita o seu empréstimo, aprova o seu empréstimo. Não, para você não, porque você não conhece ninguém do governo Bolsonaro, é isso que estão fazendo. Enquanto o BNDES anuncia esse pacote fake e o Bolsonaro coloca toda a sua máquina de comunicação para empurrar isso na população, e já está no top 10 do Twitter, e já está rolando um monte de meme, até vídeo, eles produzem até vídeo em tempo recorde para falar de como o governo Bolsonaro está fazendo isso, que a mamata no BNDES acabou, olha só como as coisas funcionam, porque tiraram a petralhada. Enquanto eles estão fazendo tudo isso aí, eles empurram essa comunicação para as pessoas, essas pessoas, o gado compartilha isso, consegue furar a bolha, e algumas pessoas começam a pensar, o Bolsonaro está realmente fazendo alguma coisa, quando na verdade ele não fez nada, ele só está instituindo a mamata e dando dinheiro público para amiguinhos dele, que talvez nunca vão pagar, porque pode simplesmente uma empresa pegar um empréstimo, declarar falência e embolsar tudo, os donos das empresas embolsam tudo, e sabe quando o governo vai cobrar deles? Nunca. Nunca. No Brasil, nunca. Ah, dá cadeia? Não dá. Então, o crime compensa nesses casos. E aí, em paralelo a isso, hoje de manhã, o ministro da Saúde, o Mandetta, muita gente não sabe, o Mandetta ele foi secretário da Saúde no Mato Grosso. O Mandetta, ele tem acusações de corrupção, de fraude, de Caixa 2 e de tráfico de influência, quando ele foi secretário da Saúde no Mato Grosso. E o Mandetta, ele já era investigado, o Ministério Público já estava para apresentar denúncia, ou seja, ele seria oficialmente réu na Justiça Comum, talvez fosse até preso daqui a um tempinho, porque ele gastou milhões para fazer um sistema de ponto eletrônico, e o sistema nunca foi instalado, nem começaram a desenvolver o sistema, então foram milhões que foram desviados, jogados no lixo, ou sabe-se lá onde ele enfiou esses milhões. Então havia ali vários indícios contra ele, mas ele virou ministro, agora ele tem foro privilegiado, ele não está sendo mais investigado, ele não será preso tão cedo. É isso que acontece com o Mandetta, e hoje ele falou que ele quer que adie as eleições. Aí você pensa, realmente, Thiago, eu não acredito que vai ter eleição em outubro. Por quê? Porque o exemplo da China mostra, a China ficou 2 meses e meio em quarentena total, cidadãos não podiam sair na rua ali, e a China conseguiu zerar o número de pessoas que estão contagiando umas às outras, zerou o número, a crise na saúde da China estancou, mas foram 2 meses em que ninguém pode sair de casa, não é essa quarentena que alguns estados do Brasil estão fazendo agora, por exemplo, aqui
em Alagoas, bares, restaurantes, lojas, comércio, tudo fechado. Não, não é isso não. É você não poder sair na rua. Você sai na rua, a polícia te prende ou volta para casa. Você só pode sair para ir para o mercado e olhe lá. Então, isso é o que a China fez. E a China, a gente sabe, lá o governo é muito mais autoritário, então o governo tem o controle para fazer isso facilmente, mais do que no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar. E é um governo autoritário que tem uma popularidade altíssima, altíssima. Eu não tenho um amigo chinês, eu conheço uns 10 chineses, eu não tenho um amigo chinês que não adore o governo da China. E eles justificam tudo, até as coisas erradas de lá eles gostam. É incrível. Até quando você fala, mas meu Deus, o governo tem mais de 100 milhões de câmeras na China te espionando, o governo tem acesso a tudo. E você fala, melhor o governo do que uma empresa privada, eu prefiro o governo. Tá bom. Então, lá eles têm um governo com popularidade alta e que é mais autoritário e consegue falar para as pessoas, elas entendem, fiquem em casa, as pessoas ficam. O Brasil não está fazendo isso. Então, se na China demorou 2 meses e meio para conter a crise na saúde, o Brasil, do jeito que está, já com mais casos que a China, quando a China começou a fazer isso, eram menos de 1.000 casos. O Brasil já tem 1.500 casos e não começou a proibir as pessoas de saírem nas ruas. Então, o Brasil vai explodir a coisa e aí eu não acredito que em 2 meses, 3 meses a gente poderá se aglomerar de novo, não. Eu não acredito, desculpa, não quero ser pessimista, mas do jeito que o governo Bolsonaro está levando as coisas, essa quarentena aí vai durar muito, muito tempo. E talvez a gente possa sair às ruas por um tempo, depois tenha que voltar para casa, possa sair por um tempo e seja períodos de liberdade e privação de liberdade por um bom tempo. Mas o que acontece é que o Mandetta, o ministro, ele não quer adiar as eleições por causa disso, não. Ele quer adiar as eleições porque ele acha que vão usar politicamente a crise na saúde para alguns partidos ganharem voto. Ou seja, quando acontece alguma coisa que o governo federal trata mal, que o governo federal age mal, ele não quer que tenha eleição. Só pode ter eleição, por exemplo, se fosse um governo de esquerda agindo mal e não... Por exemplo, na Espanha o governo é de esquerda agiu pessimamente, a Espanha está cheio de problemas. Se fosse um governo de esquerda agindo mal, aí poderia ter eleição, porque a direita ia se fortalecer. Como é um governo de direita, de ultradireita, agindo mal, agindo pessimamente como o Bolsonaro está fazendo, e a esquerda vai se fortalecer, aí ele não quer que tenha eleição. É só por isso, não é por aglomeração não, é porque ele não quer. E ele falou isso, esse é o pior, ele admite que ele não quer que usem politicamente. Gente, tudo o que acontece na vida de um país, assim, na vida da população de um país, pode e deve ser usado politicamente, porque tudo na vida é política, qualquer interação social que você tenha com alguém é uma forma de política. Eu falando aqui e você me assistindo é uma forma de política, você contando desse vídeo para outra pessoa é uma forma de política. Então tudo é politizado. Cai um muro pode ser politizado ou não pode. Tudo pode ser politizado e até deve ser porque a população tem que ter essa consciência. Mas para o ministro não, porque eles estão do lado fraco da corda, eles sabem que a corda vai arrebentar para o lado deles, eles sabem que a direita vai sair muito desmoralizada dessa crise, então o Mandetta agora ele se une a Bolsonaro, eles querem fazer o coro para adiar a eleição para que não seja uma derrota histórica da direita, assim como a direita nos Estados Unidos tá para ter uma derrota histórica, porque eu falo que o Donald Trump na economia tá ajudando e tudo mais, sim, mas os Estados Unidos estão explodindo de casos por culpa da ineficácia dele. Aí é um governo de direita que foi negligente, assim como na França é um governo de direita, na Espanha é um de esquerda que foi negligente, na Itália é um de centro. Então, nesse caso dessa crise na saúde, não importa o lado, há governos que estão reagindo bem e governos que estão reagindo mal. Os governos que estão reagindo muito bem, os governos que estão reagindo mais ou menos, os ruins, os péssimos, e aí tem o governo Bolsonaro, que não está nem na tela, porque está muito, mas muito ruim, tanto do lado econômico quanto do lado da saúde, e o Bolsonaro insiste que igrejas devem se manter abertas, ele insiste que é só uma gripezinha e que não vai dar problema e que isso vai passar rápido, e ele até falou com todas as letras, tem vídeo, procura aí Bolsonaro no Ratinho, ele falou: algumas pessoas vão morrer, mas não tem problema. Não tem problema porque não é ele podia se candidatar, ser o primeiro a morrer, talvez. Aí eu quero ver se ele achar que não tem problema, porque já tem 25 pessoas que perderam suas vidas
E eu quero que ele vá na família dessas pessoas e diga que não tem problema. Inclusive, um era um manobrista que ele foi diagnosticado depois da morte, porque gente pobre no Brasil só recebe o teste depois que já morreu, depois que já não dá mais para salvar. Os ricos que voltaram dos Estados Unidos com o Bolsonaro e que estão o maior foco da doença no Brasil é em Brasília. São 23 pessoas que foram com o Bolsonaro. Esses ricos, eles são diagnosticados mesmo os assintomáticos, mas o pobre não. O pobre fica doente, sente o sintoma, vai para o hospital, falam que não é nada, ele volta para casa, volta para o hospital direto para UTI, morre no dia seguinte e só é diagnosticado após a morte. Esse é o governo Bolsonaro, isso é o modus operandi deles. Então, vamos fazer oposição a isso, que não dá mais para aturar isso. O Brasil vai ficar um desastre se depender deles. Vamos para cima deles. Tem que fazer oposição, e oposição sem parar, sistemática. Como diz o Rony Telles, meu amigo, ele fala, oposição sistemática ao desgoverno Bolsonaro. A gente tem que fazer oposição sem parar. Vamos para cima deles, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta e compartilha com todo mundo, que a gente tem que levar a verdade para as pessoas. Eles atacam com a mentira, a gente contra-ataca com a verdade e vamos para cima. Falou.